ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. Bom, Camila, se eu falar Cubatão, o que vem em sua mente? Poluição. Só poluição? Santos e poluição. Era um lugar que a gente evitava ficar muito tempo porque era muito poluída. Entendi, mas enfim, o que você talvez não saiba é que a cidade foi palco de uma das maiores tragédias da história do Brasil, quando nos dias 24 e 25 de fevereiro de 1984, uma favela, bairro, ardeu em chamas incontroláveis, num verdadeiro festival de lambanças de uma tragédia nitidamente anunciada. E pior, numa operação abafa, tudo foi varrido para debaixo do tapete graças àquela turma sinistra, os milicos brasileiros. Mas antes de entrarmos na história, quero saber o que o nosso patrocinador, o Drinco, nos mandou para aguentar as chamas de hoje. Diga lá, Camila. Bem, o vinho de hoje é o tinto Casa del Fogo Carmener, um vinho chileno feito com a uva Carmener, que tem um leve sabor adocicado, mas muito encorpado. Este lindo vinho pode ser adquirido por apenas 32 dinheirinhos, ou seja, menos de 6 doletas, depende do dia. Depende do dia. Porque pode ser 6, pode ser 5, depende. Daqui a pouco é 4. Daqui a pouco é 4, tá desesperadores. Mas assim, pode ser adquirido por cada vez menos dólares no drinco.com.br. Então você corre lá, aproveita esse precinho camarada em dólar, principalmente se você ganhar em dólar, e você ajuda a gente a continuar com esse podcast. Mas se você ganhar em real também, R$32 não é um absurdo para um vinho, né? Vamos falar real. Em real. Era uma piada? Não era uma piada, era um trocadilho, talvez. Enfim. A real. Vamos brindar, vai. Em real. Tchim, tchim. Tchim, tchim. O chão tá pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Parede pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. O teto pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Palácio pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. O chão tá pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Parede pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. O teto pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Palácio pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Pula pra cá! Para começar, o melhor a fazer é dar algum contexto. Para quem não conhece a cidade ou nunca ouviu falar de Cubatão, ela fica na Baixada Santista, no litoral sul do estado de São Paulo. Foi apenas em 1949 que Cubatão deixou de ser um bairro de Santos e se tornou uma cidade. Em 1961, Abel Tenório de Oliveira, de origem nordestina, foi eleito prefeito com a ideia de diminuir a segregação dos seus conterrâneos na cidade. E o que poderia acontecer? Foi assassinado. E com o golpe militar de 64, tudo foi acobertado. E é aí que começa a nossa história. Desde antes, Cubatão já era um importante polo econômico na região. Passava por suas terras o escoamento de gasolina da Petrobras. Mas com a chegada dos milicos no poder, o governo federal tornou Cubatão área de segurança nacional com a Lei 5.449, em vista de seus interesses estratégicos industrial, elétrico e do fornecimento hídrico. Era interventor atrás de interventor na prefeitura. E com aquela história do milagre econômico, Cubatão se tornou uma espécie de terra do vale tudo. Petroquímica? Pode. Fertilizantes? Pode. Metalurgia? Claro que pode. Tudo em um só lugar. Era só indústria pesada. Obviamente, Cubatão se tornou a cidade mais poluída do mundo em 1980 e ganhou o apelido de Vale da Morte. Viu como eu estava certo? Sem dúvida. Poluição e Cubatão, porque eu lembro do Sérgio Chapelain, jovem ainda, falando Cubatão. E as crianças tudo com problema, nascendo tudo torta, porque Cubatão era muito poluída. Horror. Era que nem aqueles peixe tóxico do Simpson, sabe? Sim. Era muito isso, Cubatão. Então você já entendeu que era um vale tudo mesmo ali. Na década de 50, a Petrobras, com sua refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, construiu um oleoduto até Mauá para se ligar à refinaria de Capuava e receber a gasolina lá produzida e escoar para Santos, onde poderia ser transportada para outras partes do Brasil. E digamos que assim que terminar a construção,
tudo ficou do mesmo jeito por muitos e muitos anos. Com uma manutençãozinha aqui, outra ali e segue o barco. Tá, então eles fizeram um oleoduto que ia desde Cubatão até Mauá. De Mauá para Cubatão, né? E depois de Cubatão para Santos, para escoar pelo mar. Pera aí, a refinaria era em Mauá. A Presidente Bernardes é em Cubatão, Tá. que era a principal. Aí surgiu a de Capoava, que era em Mauá. Aí eles construíram um oleoduto ligando as duas. A de Capoava mandava gasolina para Presidente Bernardes, que mandava para Santos. Pra Santos, entendi. Nossa, ok. E esses dutos deveriam ter uma margem de segurança de pelo menos 30 metros. Ou seja, nada poderia ser construído ali. Mas como a via Anchieta, que liga Santos a São Paulo, passava perto, logo chegaram as pessoas. E no final dos anos 50, surgiu a Vila São José, conhecida como Vila Socó, formada basicamente por migrantes nordestinos em busca de emprego no polo industrial. Aliás, Socó é um pássaro que existia no local, Ah, era isso que eu ia perguntar. Por que a Vila São José era chamada de Socó? por conta dos pássaros que tinham por lá. Tinha muito Socó. Tinha muito Socó ali. Nunca vi um Socó na vida, não tenho ideia do que Também como não é um faço a Socó. menor ideia. Mas tudo bem. Ali era uma grande favela, com casas feitas de palafitas sobre o terreno de mangue, sujeito às regras das marés. E a favela foi crescendo em cima dos dutos da Petrobras. Aliás, a rua principal do bairro era exatamente em cima. Em uma parte que o mangue se dividia, os dutos literalmente ficavam a céu aberto. E o que acontece com metal exposto ao ar livre, perto da maresia, por uns 20 anos? Corrosão. É mole? Não é mole, é um processo químico totalmente Que fica simples. Enferruja e quebra. Pois então. E aí chegamos ao ano de 1984. Na sexta de carnaval, dia 24, um funcionário da Petrobras bateu um papo com outro da Codesp, a Companhia Docas de São Paulo, em Santos, que recebia o combustível para despachá-lo. O funcionário da Codesp disse que iria fechar o duto lá. O da Petrobras entendeu que era para abrir o dele ali. A Petrobras continuou bombeando gasolina, mas a comporta estava fechada. Muita pressão no duto, obviamente iria dar merda. Começou a vazar justamente no duto a céu aberto, que não resistiu a tal pressão. Entendi. Então, um funcionário falou, é pra parar de bombear. E o outro entendeu, não, bombeia assim. Basicamente, o cara da Docas falou, para que eu tô encerrando aqui. O da Petrobras entendeu que era para mandar mais. Agora, como eles chegaram nessa comunicação bizarra, ninguém sabe. Tinha alguém que estava mais interessado em pular carnaval do que outra pessoa. Então, fator carnaval. Verdade seja dita aqui. O duto também estava variado porque os moradores do local, vira e mexe, arrancavam pedaços do metal para revender. E quando a gasolina começou a vazar, muitos foram lá pegar para estocar, ao invés de gritar em alerta. Em favor dos moradores, era comum os fortes odores de gasolina, óleo e afins na região. Então, quem não viu o vazamento, não estranhou. Mais merda se acumulando. Entendi. Os moradores roubavam pedaços de metal do tubo. Também. E a gasolina era normal vazar. Era normal vazar, como você vai ver mais pra frente. E isso era mais ou menos 5 da tarde. E foi somente às 22h30 que policiais rodoviários, intrigados pelo forte cheiro de gasolina no bairro, foram ver o que era e descobriram um vazamento. E acionaram a Petrobras. Naquele momento, mais de 700 mil litros de gasolina já tinham vazado e estavam sob a superfície do mangue, se espalhando por debaixo das casas de palafitas. Nossa Senhora! A Petrobras levou mais de 1 hora para enviar alguém e corrigir o erro de comunicação, fechando seu registro. A polícia começou a avisar os moradores para deixar o local. Mas pensa, era sexta-feira de carnaval, quase meia-noite. Não deu muito certo. E então, a 1h da manhã do dia 25 de fevereiro, o fogo chegou. Ninguém sabe exatamente dizer qual foi a ignição, mas supõe-se que alguém jogou uma bituca de cigarro no mangue e aí já era. Mas, sei lá, se fosse isso, até que demorou, né? Se estava vazando desde as 5 da tarde para alguém jogar uma bituca de cigarro no mangue, numa sexta-feira de carnaval. Demorou. Mas assim, que horror que ainda aconteceu no meio da madrugada, né? Porque se tivesse acontecido antes, 6 da tarde ou 7, talvez não fosse tragédia, As né? pessoas estariam mais na rua, poderiam mais fugir. acordadas. E aí começaram as explosões e as chamas. A coisa era tão brutal que elas atingiram mais de 40 metros de altura. Nossa! Em questões de minutos, boa parte da Vila Socó ardia. Apenas o lado mais alto não, porque a maré estava baixa e a gasolina não chegou lá.
Então imagina, 700 mil litros de gasolina e casas de palafitas. Inferno na Terra. Os bombeiros até que chegaram rapidamente, mas o fogo era tão brutal que eles mal conseguiam fazer qualquer coisa para aplacar a fúria das chamas. 1.200 barracos estavam em chamas, muitos deles se transformando em armadilhas mortais, já que para entrar na casa era preciso passar por uma pequena ponte de madeira que ligava a casa à rua, por cima do mangue. Elas foram incineradas, não dava para escapar por ali. Pular na água não era impensável, afinal, as águas estavam em chamas. Porque não era mais água, era gasolina, Era na verdade. gasolina. Durante toda a madrugada, os bombeiros lutaram para conter o fogo. Ambulâncias disparavam para os hospitais levando os queimados. Uma tragédia completa que só foi finalizada no começo da manhã, por volta das 10 horas, quando já não havia mais nada para ser queimado. Então foi 9 horas de incêndio, mais Basicamente, ou menos. para queimar os 700 mil litros. Nossa. Restava apenas os bombeiros retirando os corpos carbonizados da lama e colocando-os em linha. Os lençóis que levaram para cobrir os corpos acabaram e muitos ficaram descobertos mesmo. Para transportar os mortos, colocavam de 5 a 10 cadáveres em caixões de alumínio. Dá para ter uma dimensão da tragédia. Um morador da vila, que resolveu voltar para pegar documentos e dinheiro, queimou, mas foi resgatado com vida com 90% do corpo queimado. Morreu no hospital. Era mais ou menos essa vibe. Mortos na vila, mortos no hospital. E você quer uma outra historinha um pouquinho mais pesada? A conta, né? Um dos bombeiros, que depois acabou por abandonar a corporação, foi aos destroços de uma casa e encontrou toda uma família carbonizada. O pai, a mãe, 4 filhos. O mais novo de, provavelmente, menos de 1 ano. Foi extremamente brutal. História de incêndio é sempre um horror. É sempre um horror. A gente já contou uma, né, do circo. Com todo o circo que também é, tenebrosa, porque é o momento mais feliz da vida das pessoas, que é, voa o circo no domingo à tarde e pegou fogo. Literalmente o circo pegou fogo. E esse também é horrível, porque é uma comunidade inteira no meio da madrugada, assim. E esse tipo de tragédia é totalmente evitável. Vamos lá, mais uma vez, completamente evitável. É horrível. Mas vai piorar. Não fala isso. A investigação da Procuradoria-Geral de São Paulo começou no mesmo dia. Enquanto isso, começou a Operação Abafa, comandada pelo prefeito da cidade. Afinal, ainda era o governo militar. Rapidamente, as autoridades responsáveis soltaram o número final da tragédia: 93 mortos. Já os promotores que cuidavam do inquérito policial concluíram que o incêndio foi causado por falha humana, um erro operacional, mas que a tragédia só ocorreu pela negligência e omissão de 24 homens. O principal deles era Shigeaki Ueki, então presidente da Petrobras e ex-ministro de Minas e Energias do governo Geisel. José Oswaldo Passarelli, prefeito interventor, também foi denunciado. A falha humana foi constatada em sindicância da própria Petrobras. As válvulas que ligavam as linhas de transporte da gasolina aos tanques não se abriram por um erro operacional ocasionado por um problema de comunicação. O cara fechou. Não, na verdade a Petrobras abriu. Mas os promotores notaram a omissão em um ofício encaminhado por Ueki ao então governador de São Paulo, Franco Montoro, 2 meses antes da tragédia. Ueki alertava para o risco iminente de um incêndio e pedia que fossem tomadas providências para remover as pessoas que viviam na Vila Socó. O governo nada fez, mas a Petrobras também não, mas era ela que tinha a obrigação legal de realocar a população. E o mais bizarro é que em 1977, Araquém de Oliveira, ex-presidente da Petrobras, havia enviado um ofício semelhante ao ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins. E lá também nada foi feito. Peraí, deixa eu entender direito. Então, os caras mandaram um ofício em 77, 3 anos antes da tragédia, 4 anos antes da tragédia. 84, 77, 7 anos. 7 anos antes da tragédia e nada foi feito. Nada foi feito. Aí depois os caras mandaram outro ofício em 84 mesmo. No final de 83, né? Porque foi em fevereiro essa tragédia. No final de 83 falando, olha, vai ter um incêndio lá, você precisa tirar a galera. Aí o governador fez E aí os caras da Petrobras falaram, putz, tem que realocar essa galera, o governador não falou nada, não vão fazer também. Então deixa aí. Então os caras sabiam há 7 anos que isso ia dar merda. Agora vai vendo. Na denúncia dos promotores, falhas de manutenção eram citadas. Entre 1971 e 75, o oleoduto apresentou uma média de 1 vazamento a cada 10 dias. De 77 até 84, o oleoduto já havia se rompido 19 vezes, 18 por corrosão. Uma válvula de segurança que evitaria a tragédia
nunca foi instalado. E mesmo assim, ninguém foi preso. Uma semana depois de feita a denúncia, o juiz da comarca de Cubatão descartou a responsabilidade de 7 dos 24 denunciados, o então prefeito Passarelli e mais 6 engenheiros. O EC, o presidente da Petrobras, conseguiu um habeas corpus e depois trancou a ação, ficando totalmente impune. Nossa, gente, que absurdo isso, gente. Os caras não fazem manutenção. É tipo igualzinho a Vale. Igualzinho. E o que tá acontecendo em Brumadinho, o que aconteceu, todas essas barragens, assim. É uma falta total de manutenção e de respeito pela vida humana. E sem resultado nenhum, né? No final das contas. Não tinha consequência, né? Não tem, e não, continua não tendo consequência 40 anos depois. Exatamente. Nossa, agora eu tô puta. Pronto, falei. 7 engenheiros e funcionários da Petrobras foram condenados em primeira instância a 1 ano e 7 meses de prisão. Na mesma decisão, outros 4 foram absolvidos. Nenhuma das autoridades de alto escalão foi condenada. Em agosto de 86, após recursos, os réus foram todos absolvidos em segunda instância. Nada acontece, feijoada. Mas continua a piorar. As indenizações foram irrisórias, R$ 4.000 no valor de hoje para quem perdeu tudo, R$ 10.000 para quem perdeu alguém, mas só pagaram a indenização por morte para 8 famílias. Quem tinha parentes desaparecidos não receberam nada. Crianças de até 12 anos não eram indenizadas porque não eram forças produtivas. Para compensar, foram construídas 28 casas para aproximadamente 3.000 pessoas que ficaram desabrigadas. Dessas 28 casas, ninguém até hoje tem a posse, só o direito de uso. Eles não indenizaram ninguém. Não. Peraí, vamos entender isso de um jeito bem claro. A Petrobras tinha um duto, e aí esse duto não teve manutenção. Aí a gasolina vazou por um erro, forçou e rompeu um pedaço do duto. Que não tinha manutenção. E 700 mil litros de gasolina encharcaram a terra embaixo de uma favela de ocupação de gente pobre, de palafita. Isso. E aí alguém foi fumar um cigarro e tal, jogou um bituca, alguma coisa parecida, e ateou fogo nesse chão que estava inundado de 700 mil litros de gasolina. E muitas pessoas morreram que a gente não sabe quantas foram ainda. Temos números mais para frente. Segundo o governo, na época, 93 pessoas. Tá, e aí eles pagaram R$4.000 para quem perdeu tudo. O equivalente a R$10.000 para... 8 famílias, só das... Seriam 93 pessoas pelo cálculo oficial. Mas eles só pagaram para 8 pessoas, porque afinal de contas, crianças até 12 anos não valem nada. Não é força produtiva. E a empresa não tem que pagar. E eles construíram 28 casas, sendo que 3.000 famílias perderam, 3.000 pessoas perderam. Sim. Mas tipo assim... Suponha que seja 1.000 famílias, se tiver 3 pessoas por família. Um pouco menos, 800 famílias, mas tipo 28 casas não ocupa. Não. Ridículo. Mas eu citei há pouco os desaparecidos, né? Segundo o governo, só 93 morreram. Em 2014, a Comissão de Verdade da OAB puxou a capivara do caso. Ali chegou-se ao número de 700 a 900 pessoas mortas no incêndio, sendo 300 crianças de 0 a 6 anos. Gente, que horror! Este número de crianças foi visto no inquérito, que investigou a creche da região, que tinha 360 crianças, e só 60 retornaram após a tragédia. O legista de Santos atestou que havia trabalhado em mais de 400 corpos. Enfim, como era a área de segurança nacional, os militares, como sempre fizeram, resolveram criar sua própria narrativa. O que você acha, Camila? Eu acho que essas pessoas todas deveriam ser presas. E se elas morreram, acho que elas deviam ser desenterradas e presas. Prender-os ossada, né? Gente, que escroto. Pobre, né? Pobre. Tipo, era uma favela. Muitos deles ali, só tempos depois, assim, depois da Comissão da Verdade, que entenderam que eles poderiam ter acionado advogados na época para entrar com ação. Eles foram aceitando mais ou menos o que a Petrobras falava. A Petrobras já disse que não se manifesta mais sobre o assunto, que ela já passou tudo que tinha que passar para a Comissão da Verdade e não fala mais nada. Já expirou, né? O prazo de tudo isso. Hoje lá no local tem só um cruzeiro, assim, em homenagem aos possíveis 900 pessoas. É um descampado? Não. Agora eu vou falar mais, então. Hoje não existe mais a Vila Socó, mas sim só a Vila São José. Em 85 ela foi reconstruída. A Petrobras aterrou e modernizou os dutos. O mangue foi drenado e um bairro foi erguido no local. Sem palafitas, mas ainda destinado à população pobre.
Muitos sobreviventes retornaram ao local e tocaram a vida, mas sempre com essa lembrança do horror. E até hoje, ninguém foi punido, nem indenizado de maneira digna. A única coisa boa para falar é que em 2014, finalmente, Cubatão perdeu seu posto de cidade mais poluída do mundo para Gurugram, na Índia, e do Brasil para Santa Gertrudes, em São Paulo. No mundo, Cubatão saiu da lista dos 50 a mais, e no Brasil está em terceiro, com Rio de Janeiro na frente. Enfim, há algo mais a dizer, Camila, sobre o caso todo? Eu não entendi. Santa Gertrudes, em São Paulo, é uma das cidades... É a cidade mais poluída do Brasil. Do Brasil? Isso. Depois é o Rio, depois é Cubatão. Nunca ouvi falar de Santa Gertrudes. É uma cidade perto de São Paulo. Toda a poluição de São Paulo vai pros caras. Nossa, nunca ouvi falar. Eu achei que São Paulo era mais poluída que o Rio também. Não é. Que louco. Que horror, Santa Gertrudes. Eles estão ferrados. Nossa. Eu tô rindo aqui, mas enfim. Não compre nada em Santa Gertrudes. E Cubatão ainda é terceira mais poluída? Terceira mais poluída ainda. Nossa, eu achei que tinha melhorado muito. Não, eles eram do primeiro caiu pra terceiro, já tá caminho, né? Não tá. Claro que é tá. Ruim, é ruim demais. É ruim, mas enfim. É ruim demais em 50 anos você perder, 40 anos você perder a posição de primeiro pra terceiro. Não. Era pra estar avanço, né? 2000. Mas esse dado que eu vi é de 2017. Pode ser que tenha alguma alteração nesse meio caminho. Eu lembro que, quando a gente passava vou falar a real, quando a gente passava pela Imigrantes ali por Cubatão, passa, né? É Imigrantes. Anchieta. Quando a gente descia Anchieta e passava por Cubatão pra ir pra Santos, eu e meu irmão, a gente sempre meio prende a respiração, assim, rolava um momento, tenta respirar o menos possível, mas a gente... Na década de 80 era muita reportagem atrás de reportagem, falando como o Cubatão era horrível. Né? Não, e era essa época que eu ia mesmo, eu era criança pequena, assim, a gente sempre falava, meu Deus, é Cubatão. E aí parecia que, ia crescer um braço novo na gente, sabe, se a gente respirasse muito na estrada, a gente nunca parou em Cubatão. Mas eles evoluíram. Não, melhorou, mas é horrível ainda. Continua sendo, enfim, o Brasil nessa maneira de regulação ambiental, enfim, é sempre muito complicado. Não cobra nem multa, né? Pois então, ainda manda embora o fiscal. Gente, mas é absurdo pensar que, só pensar que desde sempre isso está acontecendo, né? Esse descaso, assim, essa falta de punição. A cada período tem uma tragédia dessa, de grande proporção, né? A cada período não, toda semana tem. Essa semana teve. Semana passada teve, 30 pessoas que morreram em Santos, assim. Ah, sim, das enchentes, sim, enfim. Toda semana tem alguma coisa. Ou é uma barragem que se rompe, ou é gente que estava morando em lugar que não poderia morar porque construiu lá porque não tinha condição, mas também o poder público não foi evitar e não criou um novo lugar para essas pessoas poderem morar com dignidade. Todo dia tem alguma coisa. É porque no final nada é punido, né? Nada é punido, é uma ponte que cai, é uma estrada extremamente esburacada que causa um acidente, sabe? Essa coisa da Vila Socorro, assim, da Petrobras, assim, é aquela coisa, né? A gente já construiu aqui os dutos e beleza, tá construído. Vazou, morreu gente. É igual a ponte de São Paulo. Construímos umas pontes, tá aí. É que nem, além das pontes, assim, é o que acontece todo dia, assim, impressionante. É impressionante isso. Esse jeito de cuidar da manutenção das coisas, do compromisso mesmo, assim, de ser sério, isso passa longe do Brasil, né? Nossa, é descaso demais. Isso, enfim, quando começaram a colocar engenheiro na prisão, e o chefe do engenheiro, que é o político, que pediu pro engenheiro dar o laudo negativo, o falso, na prisão, que é o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né? Que eles pagam pra empresa falar que... Era empresa alemã. Pagam pra empresa falar que não tá tudo bem, e não tá. Aí as coisas vão começar a acontecer de uma maneira certa, assim. Isso nunca vai acontecer. Mas tem que acontecer, né? Uma hora vai acontecer. Não sou otimista. Eu sou. Uma hora vai acontecer. Ou acaba de vez, né? Enfim, deprimi. Em Cubatão, São Paulo, os bombeiros encontraram hoje mais 7 corpos entre os escombros da Vila São José. Agora, são 83 mortos. A repórter Maria Cristina Poli foi conhecer as pessoas que, mesmo depois da explosão e do incêndio, ainda vivem lá. E conta como foi a noite dos que sobreviveram à tragédia de Cubatão. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você quiser falar com a gente, mande e-mail para contato@muitopior.com.br
ou deixe um comentário no nosso site, muitopior.com.br. Vá no nosso YouTube, Twitter ou Facebook e diga se você gosta ou não das músicas que colocamos nos episódios. Se você acha que a gente usa demais, se atrapalha, enfim, a gente está querendo saber a opinião de vocês. E é isso. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau! Tchau! E pede pra gente não fazer mais episódios sobre incêndio. Tá? Beijo! A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.